Oi amigos, oi amigas, esse vídeo é sobre Lautaro Dias, Bilal Brahimi e o difícil exercício da paciência. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que você curta, comente, dê o hype foi reiniciado para essa semana, então por favor, hype esse vídeo que é muito importante para mim. Você também pode ativar notificações para não perder nenhum vídeo e se tornar membro deste canal para ter acesso a vídeo e live exclusivos, além da possibilidade de ter um grupo no WhatsApp comigo. Eu também agradeço a Umbro pelo envio desta camisa linda, a camisa 1 deste ano. Agradeço a Umbro na figura da Natália Ferreira. Muito obrigado por mais essa camisa. E agora eu quero falar sobre Lautaro e o Bilal. E como é difícil a gente ter paciência e evitar os julgamentos precipitados, esses carimbos que a gente coloca de que o cara é bom, de que o cara é ruim, de que vai ajudar, de que está descartado, de que precisa jogar. Vou começar falando sobre o Lautaro. O Lautaro, eu acho que muito pela expectativa, né, de que o Santos poderia contratar um jogador de mais renome. A gente fala de Bakambu, de Isaac Romero, em outra posição um pouquinho antes a gente fala de Brian Rodrigues. Vem o Lautaro, que é um cara que era reserva do reserva no Cruzeiro, que lutava para ser relacionado e que no final da janela vem quase que como um gol de honra, um efeito de consolação pelas negociações que não tinham sido concluídas naquele momento e muita gente contestou. O Lautaro, admito, longe de ser um reforço, uma contratação que me animava naquele momento. E aí eu tive um exercício de apuração dos dois lados, tanto no Santos quanto do mercado, né? O que se entendia sobre o Lautaro, porque eu sou santista, visto a camisa do Santos, me irrito como foi nesse empate com o Bragantino, mas eu acho que um dos meus objetivos diários é ser um pouquinho advogado do diabo, sabe? Tipo assim, pô gente, será que é tão ruim? Tentem ir por esse lado, sabe? Eu preciso ser um cara mais frio, racional, evitar esse tipo de generalização. Eu sei que vocês não têm essa obrigação, mas às vezes é bom você propor um novo debate, fazer a pessoa refletir. E no meu objetivo não foi defender o Lautaro, mas foi entender por que o Santos contratou, entender também o que o mercado esperava do Lautaro. Do lado do Santos, eu ouvi que o Alexandre Matos fez muita força por essa contratação, por ele ter indicado o jogador ao Cruzeiro, por entender que foi uma questão de adaptação e de concorrência, além da lesão que o tirou ali do começo da passagem no Cruzeiro. Ele começou bem, depois se machuca, e aí vê Caio Jorge, Gabigol e acaba naturalmente perdendo espaço. E aí eu começo a achar que poderia ser uma boa negociação quando o Vojvoda aprova. O Vojvoda queria, sim, um ou outro nome como prioridade, mas ele aprova o Lautaro. E aí eu fui ouvir por que se aprova o Lautaro, tanto no aspecto da comissão técnica quanto no aspecto do scout. E tem apuração aqui no canal para vocês. No caso do Vojvoda, ele entende que não tem como escalar um time com Neymar, Roleiser e Tiquinho. Agora o Neymar está lesionado, né? Mas na cabeça dele não tem como propor um time equilibrado, consistente, que marque bem, que dê poucas transições, que ofereça poucos contra-ataques. Com jogadores assim juntos, o Neymar não tem essa característica, o Tiquinho já na parte final da carreira com alguma deficiência física, o Roleiser também que ajuda um pouco mais, mas às vezes se dispersa um pouco, não tem tanta essa veia defensiva de recomposição como tem o Guilherme e como tem o próprio Lautaro. Que o Santos precisava de alguém para atacar o espaço, para equilibrar o time, para marcar pressão. Então fez sentido a avaliação do Vojvoda e a gente vê isso em campo. E o scout dizia que o Lautaro é como se fosse um segundo atacante. Me deram o exemplo do Flaco Lopes no Palmeiras. Claro, vamos guardar as devidas proporções. O Flaco está jogando muito no Palmeiras. Mas eu digo por característica. De ser um atacante com uma certa altura, mas também de velocidade, que gosta de marcar a pressão, que tem um pivô diferente daquele pivô trombador, é aquele pivô de antecipação, de movimento rápido, de se antecipar do zagueiro para dar um toque na bola, com deficiência na finalização. E aí eu vejo que minha apuração estava muito certeira. O Lautaro tem sido exatamente isso. Um cara capaz de criar espaço, de fazer facão, que marca muito,
que não tem um pivô de se jogar fora e que tem demonstrado certa deficiência nas finalizações. Só que o Lautaro, dentro do que o Vojvoda propõe, é um cara muito útil. Esse jogo contra o Bragantino serviu de lição, né? Fez ele subir um pouco esse degrau na nossa avaliação. Ele perde um gol no primeiro tempo, num passe excelente do Roleiser, mas vocês perceberam a movimentação dele? Qual atacante do Santos, qual centroavante do Santos nos últimos tempos faria essa movimentação? David Washington nunca fez. Tiquinho nem consegue fazer em termos de velocidade. O Guilherme, que está abrindo pela direita, aponta para o lado esquerdo. O Roleiser retarda, o Lautaro arrasta e recebe perfeito passe na frente e acaba finalizando um pouco para fora o chute de canhota. No segundo tempo, o Lautaro está ali como centroavante oportunista para receber o cruzamento do Souza e depois ele dá uma excelente assistência para o Barreal. E reparem, ele ganha no alto, desloca ali o Pedro Henrique, ganha no alto. O Roleiser tá pegando a bola do pé dele e ele quase que faz: tchau, Roleiser, eu sei o que eu vou fazer. Ele poderia ter tirado a bola do pé. Tipo assim, eu sou um centroavante que ajuda só, eu não vou construir. Não, ele quase que rouba a bola do Roleiser e enfia certinho pro Barreal que faz o gol. O Lautaro, pra mim, foi o melhor jogador em campo. Isso faz o Lautaro valer a pena a contratação já? Ser titular absoluto? O Santos tem que pagar 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais a Cruzeiro para contratar por causa do que a gente viu até aqui? Talvez, mas acho que não. Nem tanto ao sol, nem tanto ao inferno. Ele não é aquele jogador horrível que muita gente pintou. Uma negociação, negociação de esquema, ele é horroroso, não vai jogar, não vai fazer um gol. Então a gente precisa ter essa paciência, esperar um pouco, pagar um pouco para ver. Claro que não adianta a gente esperar tudo acontecer, porque senão não tem um trabalho de análise, né, de opinião. Mas acho que às vezes, nós como imprensa, formadores de opinião, pecamos e vocês são torcedores, vocês precisam mesmo pecar, errar, vocês não têm essa obrigação. Mas às vezes vocês também podem pensar: vamos esperar um pouquinho o Lautaro. Sabe, vamos pagar para ver. O Lautaro foi tirado pra merda antes de jogar. E hoje tem muita gente já amando o Lautaro. E dá um passinho para trás. O Lautaro pode decepcionar contra o Grêmio, mas ele também não era aquilo de ruim que se pintava antes. E aí eu chego no caso do Bilal Brahimi e dá pra gente comparar muitos números desse jogo com o Bragantino para vocês terem ideia do que eu tô falando, tá? Antes que eu fale um pouco mais sobre o Bilal. O Lautaro, melhor em campo pra mim, deu 21 toques na bola. Muito pouco. Por quê? Porque ele passa o tempo inteiro marcando, atacando espaço, abrindo espaço, marcando, atacando espaço, dando profundidade, abrindo espaço. Ele joga muito sem bola, muito de quantidade mesmo, de intensidade. Dentro desses 21 passes, toques, 21 ações, ele fez o gol, deu assistência e quase fez outro gol. Então são 21 toques na bola até ele aguentar, jogou 70, 75 minutos. Então é um cara que joga muito pro time, que dá esse equilíbrio tático que o Vojvoda propõe nesse momento em que o Santos ainda corre risco do rebaixamento. Eu espero que logo mais a gente respire um pouquinho. Essa rodada seria fundamental se ganhasse para ir pro 12º lugar, abrir 7 do rebaixamento, mas ainda temos uma gordurinha. Já o Bilal, ele deu 14 toques na bola, em muito menos tempo em campo. Desses 14, perdeu a bola em 5. 5 perdas de posse de bola. Dos 9 passes, ele acertou 7. E de 3 cruzamentos, ele acertou apenas 1. Deu uma finalização fraca para o goleiro encaixar, cruzamento para fora. E aí o Bilal Brahimi decepciona. O Vojvoda explica que ele fez uma semana muito boa de treinos, por isso ele foi o primeiro escolhido para entrar, não vai bem. Então toda uma expectativa no Bilal Brahimi que não se justificava nos números recentes. A avaliação que eu fiz aqui no canal, trazendo especialistas, é uma avaliação, enfim, que não empolga muito, e trouxe até um jornalista francês para falar aqui, mas muito por conta da piada, né, do anúncio, da demora por vir da Europa, se criou uma expectativa maior que a do Lautaro, mesmo que os números recentes não se justificassem. E aí essa expectativa boa pro Bilal Brahimi, põe para jogar, tô ansioso para ver, vira, nossa, que cara ruim, não joga nunca mais, horrível, bagre. De novo, nem céu, nem inferno. Nem céu, nem terra? Nem céu, nem inferno? Enfim. De novo, a gente precisa ter um pouquinho de paciência. O Bilal Brahimi, ele é franco-argelino. França, Argélia, jogou o tempo inteiro na Europa, estreou no Cícero de Souza Marques, um contexto bem diferente do que ele está acostumado depois de um bom tempo sem jogar. A gente concorda que o Vojvoda entende muito de futebol.
Ele tem visto os treinos, ele melhorou o time. Se ele coloca o Bilal Brahim primeiro que os demais, é porque algo de bom ele fez no CTR Pelé. Eu trouxe essa apuração de como ele tem animado nos treinos. Pode ser que contra o Grêmio ele entre e jogue bem. Ou pode ser que ele não entre, porque o Santos precisou de um Tassiano para segurar, como foi contra o São Paulo. Porque contra o Bragantino, o Vojvoda coloca Cabaleiro, o Bilal Brahim, buscando contra-ataque. O Santos vai e toma um gol e desmorona a ideia. Então é muito de contexto de jogo a jogo. O Lautaro tinha um carimbo de horrível antes de estrear. E todos os jogos dele foram bons, principalmente esse do Bragantino. E agora muita gente já fala do bom reforço que ele é. O Bilal Brahim se criou uma expectativa que talvez não se justificasse. Ele vai mal na estreia e tem muita gente falando que ele é ruim, que não merece mais jogar. Entendem? Então acho que nós da imprensa, produtores de conteúdo, precisamos exercitar um pouquinho essa paciência, ser um pouquinho advogado do diabo. Eu me vejo errando, pecando, exagerando muitas vezes. E é algo que eu sempre reflito comigo mesmo, com a Gabi, que a gente divide muito essa prática do jornalismo. Mas acho que vocês, torcedores, precisam curtir, torcer, xingar. Óbvio, torcida é assim. Eu tava desesperado em casa nesse empate, fiquei puto de verdade. Mas também pensar, pô, será que o Bilal Brahim é tão ruim assim? Será que na questão de adaptação, ele pode ser ruim? Pode ser uma contratação horrível, pode ser o novo Yusufa. Mas será? Por que o Vojvoda colocou ele antes que os demais? Pô, será que o Lautaro era tão ruim assim? Será que ele é tão bom assim agora? Então acho que esse exercício de paciência precisa ser realizado por todos nós, óbvio, principalmente a mim, imprensa, enfim, os dirigentes, quem convive com o futebol de forma profissional. Mas acho que todos nós precisamos refletir um pouquinho mais, sabe? De que a gente se empolga e desempolga muito rápido. A gente sempre quer um novo. Então agora o torcedor do Santos pede o Ian, né? E descartou o Bilal muito rápido. Então as coisas são assim, mudam muito rápido. Eu acho que a gente precisa ter sempre essa reflexão. O caso do Lautaro é um caso emblemático. E eu acho que também dá para ter um pouquinho mais de paciência com o Bilal Brahim. Tomara que contra o Grêmio o Lautaro faça outro grande jogo, que o Bilal Brahim entre bem. Mas é isso, acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de calma, entender conceitos, contexto, principalmente. O João Schmidt, que com um contexto favorável joga melhor. A diferença de Souza e Escobar em alguns aspectos. O Lua Pérez, que foi muito bem contra o São Paulo e muito mal contra o Bragantino. Ele não é nem o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, nem o pior. Então as coisas mudam muito de jogo para outro, de semana para outra. O Grêmio agora daqui a 2 dias. Então, queria refletir um pouquinho mais nesse vídeo de opinião, de análise, como sempre, ouvir vocês nos comentários. Beleza? É isso. Mais um vídeo aqui no canal. Uma boa semana para todos vocês. Obrigado a quem assistiu até o final. Reforço aquele pedido de inscrição para que esse canal continue crescendo. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.